Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero convidar vocês aqui para a gente trabalhar um texto aqui das Escrituras Sagradas, para a gente aprender algo que o próprio Jesus ele estava sempre ensinando. Nós temos que entender uma coisa: todo o nosso ensinamento tem que ser de Cristo, tá? Nós precisamos aprender de Cristo, nós precisamos buscar o conhecimento de Cristo. Nós precisamos aprender de Jesus e com Jesus. Nós devemos estar vivendo uma vida de fé em Deus, dentro da instrução, da direção, da doutrina de Cristo. E nesse momento eu quero convidar você para a gente ler o texto da palavra de Deus. Estou lendo aqui a Bíblia, em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 17, versículo... Vamos ler o que diz do versículo 20 ao versículo 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus responde dizendo: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque eis que o reino de Deus já está entre vós. Estou lendo aqui Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21. Interessante é que Jesus diz assim: olha, o reino de Deus ele não vem com aparência exterior. Nem digam que ele está ali, ou ele está aqui, ou o reino de Deus é aquilo, aquilo outro. Jesus vai dizer: o reino de Deus já está entre vós. Aonde? Entre vós aonde? Deus já estava ali implantando o seu reino entre os judeus, através de Jesus Cristo. O reino de Deus não é uma questão de uma instituição. O reino de Deus não é uma questão de um grupo, de uma formação doutrinária, de conceito religioso de homem nenhum. O reino de Deus não é coisa exterior. O reino de Deus é Deus reinando no interior do homem. Não é nenhuma coisa exterior. Você está entendendo isso? Vamos ler aqui, vamos para outro texto. Aqui em Romanos, capítulo... Vem cá. Agora, Romanos capítulo 18, capítulo 14 de Romanos, versículo 17, 18 e o 19. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha, eu estou lendo a palavra para você, tá? E vou explicar para você o que você precisa aprender que a palavra ensina. Romanos capítulo 14, versículo... Deixa eu ler aqui para você. Romanos capítulo 14, versículo 17. Estou mostrando aqui a paisagem para você. Estou aqui dentro do carro. Paisagem para você aqui, ó, da minha comunidade. Tá? Tardezinha aqui, ó. Estou aqui no carro. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Olha o que a palavra está dizendo. Olha o que a palavra está ensinando. A palavra está dizendo para você, está ensinando aquilo que você precisa aprender sobre a verdade de Deus. Sobre as verdades de Deus. Os homens têm ensinado muita mentira em nome de Deus. E o pior de tudo é que esses homens, eles se julgam homens cheios de unção, de poder, ungido, não é, enviado, representante de Deus. Só que eles são mentirosos. Não são de Deus, porque quem é de Deus está pregando a verdade, está na verdade, ensinando a verdade. Muita gente tem sido enganada, levada a viver dentro de sistema religioso, a viver dentro de obrigações religiosas, como se isso fosse fazer a obra de Deus. Muita gente tem
vivido sua vida dentro de obrigações, presa ao sistema, dentro de uma instituição, dentro de uma igreja, dentro de um local, não é? Onde o povo diz que é a obra de Deus, que é o reino de Deus, que é o trabalho de Deus, é o lugar onde Deus mora, a casa de Deus. Só que não, meu amigo. Só que não. É preciso a verdade ser levada a muitos que estão na mentira para que sejam libertos. Por muito tempo a mentira vem prevalecendo porque a verdade não está sendo levada. A mentira só prevalece onde não tem a verdade. Quando a verdade é mostrada, é pregada, é informado para o povo, quando a verdade é levada, quando é feita a exposição da palavra verdadeiramente, aí a luz de Deus agora vai iluminar a mente, o entendimento das pessoas para que saiam da mentira, do engano. Jesus vai dizer que o reino de Deus não vem com aparência exterior, que não se deve dizer que ele é aquele que está ali ou que está ali acolá, ou aqui ou ali. Jesus vai dizer: o reino de Deus está entre vós. Esse reino, vocês não vê ele com aparência exterior. Esse reino não é um sistema religioso de igreja. Esse reino não é um sistema religioso de ministérios de igreja que o homem levanta, aonde diz que é o reino de Deus, a obra de Deus, a casa de Deus. Esse reino está estabelecido no interior do homem. Esse reino de Deus está estabelecido no homem. O homem que é o lugar onde Deus estabelece o seu reino. Na vontade e no querer do homem, onde ele se submete agora a Deus, para que seja reinado, dirigido pelo Senhor. Esse é o reino de Deus implantado em todo aquele que crê em Jesus. E o reino de Deus não é questão de guardar isso ou deixar de guardar aquilo, não pode isso, não pode aquilo, usos e costume, obrigação de igreja, devoção, prática, formalidade religiosa, culto, cerimonial, trabalho, obrigações, devoções, formalidade dentro da igreja. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O apóstolo Paulo vai ensinar sobre isso. Se você puder ler, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, Paulo vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo está dizendo: o reino de Deus não consiste nessas coisas. Você não pode vestir isso, você não pode beber aquilo, você tem que estar aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. O reino de Deus não consiste nessas obrigações, nem devoções de prática religiosa, de usos e costumes, de proibição. Você está numa igreja que não pode isso, não pode aquilo, não, a outra já pode, essa não pode, a doutrina dali é diferente, a doutrina daqui não. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é essas questões religiosas que é colocada para o povo viver e observar como regra, como princípios, como obrigação, ordenança legal para o homem agradar a Deus. Isso não é o que Deus pede de nós. O reino de Deus não é questão de uma instituição igreja. O reino de Deus está estabelecido em todo pecador que se converte a Cristo, que forma a igreja. Rapaz, isso é muito importante, a gente ter esse conhecimento. Quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto da mentira. Falta muita gente conhecer a verdade, que está conduzindo-se na mentira dentro de locais, dentro de instruções, porque não estão aprendendo de Cristo. Paulo vai dizer: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 3 coisas importantes para você entender o que é que Deus quer que você viva e esteja para estar sendo alcançado pelo reino dele, para que ele esteja reinando na sua vida. Justiça. A justiça aqui não é a do homem. A justiça aqui é de Deus. O homem andar em reta justiça pela palavra. O homem se dedicar à palavra. O homem se dirigir pela palavra. O homem se submeter a Deus pela palavra. Essa é a justiça. O reino de Deus é justiça e é paz. Essa paz aqui é a paz que o homem tem com Deus quando se converte a Jesus. É a confiança, é a certeza, é a esperança, é a reconciliação. Essa é a paz. E a alegria aqui não é alegria de emoção dentro de culto de igreja. É a alegria no Espírito Santo. A alegria que o Espírito Santo nos dá das coisas futuras, da certeza da convicção, das promessas de Deus, da certeza da convicção do que Cristo já fez por nós, da promessa, da vitória, da esperança que nós estamos aguardando. Esta é a alegria que o Espírito Santo nos dá. O reino de Deus consiste nisso. Não é dentro de uma vida na formalidade religiosa dentro de igreja ou dentro de qualquer religião.
Então, gente, eu trouxe apenas mais uma pequena instrução, pequena porção da palavra de Deus para vocês entenderem e conhecer a verdade que liberta. Aprendam de Jesus, porque se você estiver aí com a vida guiada, dirigida, dentro das igrejas, pelos muitos líderes que estão conduzindo vocês, vocês vão continuar perdidos. Você quer chegar na luz, quer sair das trevas? Faça o que Jesus disse. Quem me segue não andará em trevas, mas passou das trevas para a luz. A quem você está seguindo? A quem você está ouvindo? Você está aprendendo o que e de quem? Aprenda de Cristo. Jesus disse, aprendei de mim. E esse é o trabalho do profeta, do pregador, do pastor, do homem que Deus vocaciona e levanta para o ministério. Levar o ensino de Cristo para as pessoas. Não é o ensino de nenhuma denominação particular, interpretação, doutrina de homem, coisa que são filosofias vãs que não levam ninguém a Cristo. Deus levantou homens, os apóstolos, os profetas, para pregar, anunciar a verdade de Deus, Jesus, o que ele ensinou. Então, aprenda isso. O reino de Deus não é questão de nenhuma igreja, de nenhuma obra de igreja, nenhuma prática de igreja, nenhuma vida de formalidade, de cumprir devoções e obrigações, ordenança de igreja. O reino de Deus consiste em você estar em Cristo, para que ele governe no seu interior pelo Espírito Santo. Você andar na justiça. Andar em justiça não é andar dentro de norma de igreja, é andar na palavra de Cristo, sendo firmado nela, sendo prudente, ouvindo e praticando a palavra do Senhor, e ter a alegria do Espírito Santo. Não é alegria de culto, não é alegria de campanha, não é alegria de promessa vã de homens. A alegria do Espírito Santo que nos dá a certeza, a confiança, a convicção e a garantia. Nós não precisamos buscar nada. Nós já temos a grande e a certeza da grande esperança de que já estamos em Deus, aguardando a promessa. Nos alegramos nela, esperamos por ela. E essa alegria que nos dá é o Espírito Santo. Não é vida de igreja dentro de mentira que os homens pregam, levando vocês a viver o anátema. Cuidado, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não é questão de estar ali, aqui ou acolá. O reino de Deus está em vós. Se vocês verdadeiramente se converteram a Cristo, estão andando por Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Então fica aqui essa orientação do seu amigo e irmão, evangelista Wellington Ramos, sempre pregando a verdade que liberta, instruindo, orientando e ensinando para esclarecer e levar o conhecimento da verdade que liberta a todos. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça.